Muito bom, professor Jean, sempre bom ouvi-lo. Nós abrimos, então, as questões que aparecerão no chat. Já temos 2 inscritos, né? Então, passo a palavra para o professor Hector, depois o professor Ângelo, que estão inscritos. Professor Hector, por gentileza. Obrigado, Jean, pela palestra instigante, muito boa, parabéns, viu? Eu vou voltar um pouco à questão das ODS, porque me parece que não só o termo desenvolvimento é um termo complicado ou problemático, sino também a sustentabilidade é problemática. Mas, por se tratar da ONU, porque em realidade é a ONU, e às vezes uma pensa que é uma instituição além do bem ou do mal, mas não está além do bem ou do mal, e essa cristalização de uma relação política possível nesse momento. E dentro dessa relação política de uma instituição tipicamente conservadora, como é a ONU, foi o máximo que se conseguiu, e eu acho que permite, dentro desses módulos, como você chamou os objetivos, trabalhar, poder avançar. Para una universidad como a nossa, que también tiene algunas características similares a ONU, puede ser interesante ir avanzando en esas posibilidades que abre. Una de las dificultades tal vez sea también en una reproducción institucional el feudalismo epistemológico que caracteriza todas nuestras áreas, e a cada um de nós, é decir, nós pensamos minha pós-graduação, meu instituto, meu campus, e vamos pelo meu avançando sucessivamente. Mas eu acho que, como você bem planteou, há uma transversalidade muito interessante em tudo isso, que permite, e que permitiu, em alguma medida, eu acho que se poderia ter chegado mais a fundo, mas abriu a possibilidade de uma transdisciplinariedade na Unesp, de juntar grupos de pesquisa heterogêneos. Eu acho que talvez a internacionalização foi um pouco enviesada, poderia ter sido um pouco mais aberta, mais horizontal, mais sul-sur, é decir, apenas abriu algumas janelinhas para o sul, mas essa vocação de subserviência hacia o norte, que está perfeito, temos que conversar com o norte, é decir, desenvolver a ciência, mas faltou talvez algumas janelas. Y me parece que todos esos módulos, esos objetivos, tienen que ver con la idea de una sociedad que se procura. Es verdad que cuando se procura, como usted dice, la idea de desenvolvimiento es enyesar el proceso. Es decir, si no tenemos una idea hacia la cual vamos a dirigirnos, ya estamos enyesando los procesos que ese desenvolvimiento implica. Mas ainda assim, eu acho que dá para mover. E eu acho que tem um dos módulos que eu acho bastante relevante, que é o de paz e justiça, e que me parece bastante abarcativo, em realidade. Claro, justiça pode significar, ou pode ter uma conotação normativa ou legal, es decir, me leva ao legal, mas a justiça também me pode dirigir a o ético, es decir, o justo en cuanto ético. Y a paz implicaría un concepto restricto de paz, que sería a no guerra, lo que se llama concepto negativo de paz. Mas o Galtung y otros, después de Galtung, ampliaron ese concepto a lo que se llama paz positiva, que incluye varios de los otros objetivos do milenio, como sin igualdad de géneros no habría paz, sin pleno empleo no habría paz, prácticamente si no se realizasen todos los otros objetivos do milenio, no habría paz. Por tanto, o concepto tal vez de paz y justicia sea más abarcativo, mas también o más abstracto en algún sentido. Es decir, más que una pregunta, es un cuestionamiento, una observación para discusión, porque eu acho bem interessante e acredito que realmente vertebrou em alguma medida nossa pós-graduação essa, é decir, a colocação desse projeto do CapSprint pelo Joan em um determinado momento foi um ânimo na universidade, foi uma agitação, eu acho que foi
funcionou bem em seu momento. E eu espero que, bueno, você é coordenador de uma área que continuem agitando, porque precisamos de agitação. Muito obrigado, viu, Jean? Hector, muito obrigado por esse comentário tão rico, né? Porque assim, você acaba valorizando um dos módulos que eu tinha mencionado, mas realmente que eu não tinha valorizado desse modo, e que é estratégico mesmo, né? Eu tinha falado do direito das relações internacionais, da ciência política, mas e você nos lembrou das implicações éticas, né? Assim, é fundamental, eu acho, essa sua observação. Quanto à questão propriamente assim da organização, né, que você tocou um pouco no final da sua fala do CapSprint, de fato, o projeto apareceu como um projeto que deu muito ânimo, que foi muito inovador. Os coordenadores de temas abraçados, coordenadores de projetos, 34, né, coordenadores de projeto. Então, os colegas que eu tinha mencionado no começo da minha fala são os colegas de humanas, né, que são coordenadores dos projetos do tema 1, Sociedades Plurais. Só que eu vejo que os programas, muitas vezes, não conseguiram entender a mensagem do print, a gente falhou em transmitir essa mensagem, sobretudo em construir isso de modo mais atento com coordenadores e com programas, né? Não porque as pessoas não soubessem, porque os e-mails foram enviados, etc., mas o que eu acho que as pessoas não entendem é que não adianta enviar só o e-mail, é preciso construir uma retórica, é preciso construir uma visão de futuro em que a pessoa fala, eu vou participar disso, né? E aí a gente teve um resultado, que eu acho que é um resultado muito positivo no geral, né, do ponto de vista da viabilização mesmo de mobilidade até o momento, né? No ano passado se conseguiu gastar 79% dos recursos, o que é um índice alto se a gente considerar que o CapSprint sofreu um processo de instabilidade muito grande por parte da CAPES, o que fez com que pessoas que estavam convidadas com a bolsa aprovada tivessem que antecipar, né, suas viagens, ou impossibilitou as viagens dos colegas. Então, assim, do ponto de vista do resultado, eu acho que assim, a Unesp, está provado que a Unesp nunca teve tanto, mas é mais ou menos nas contas que eu já ouvi, que foram várias, 3,5 vezes em termos de recursos do que a Unesp capta num quinquênio da CAPES. Então, a gente está falando em mais de 80 milhões, finalmente, se eu estou fazendo a conta pelo orçamento que não foi limado, né? Que não foi subtraído. Por outro lado, a gente tem um desafio grande, que eu comecei a falar nos programas e por parte dos coordenadores de rede, em conceber essa sinergia que a Agenda 2030 pressupõe dentro dos módulos e entre módulos, né? Aí entra o Pedro Pani, meu colega já mencionado aqui de Marília, preciso dar o crédito para ele fala isso que você diz do meu programa, né? Cada um tem um programa para chamar de seu, e agora cada um tem uma rede para chamar de sua. O que as pessoas não entendem é que, assim, o sucesso, na verdade, da nossa filiação à Agenda 2030 só pode se cumprir se a gente deixar de lado essas orientações. Porque dinheiro vai ter para todo mundo. Como viajar? Assim que a Covid nos permitir, as pessoas vão viajar. Se esse governo, como está, pagar também. Mas a gente acredita que isso daí eles devem pagar por um tempo, pelo menos. Então veja que, assim, hoje o maior desafio é a gente renunciar a uma perspectiva de meu programa, minha rede, minha disciplina, e dizer que problema que eu vou resolver no âmbito da infância, da adolescência, da velhice, da morte, dos prazeres da vida, da educação para a ciência, ou seja, quais são as pautas comuns em que a gente vai mobilizar especialistas numa verdadeira interdisciplinaridade, que não é numa interdisciplinaridade localista ali dentro de um conjunto de especialidades, né? Mas que é uma interdisciplinaridade que faz comunicar realmente áreas de campos distintos. Fico com duas mensagens: socializar o conhecimento e usar. Muito obrigado, Jean. Muito obrigado. Apoio pelo ecossocialismo. Depois a gente discute. Muito bom. Professor Ângelo. Professor Ângelo. Bom, obrigado. Jean, você não me surpreendeu, porque você foi brilhante, como sempre, né? E eu também não vou te surpreender, porque eu vou tensionar a sua narrativa, como sempre. Aliás, isso tornou-se uma tradição entre nós. Primeiro, Jean, eu acho que, pensado do ponto de vista da universidade, mas também isso serve para a sociedade em geral,
a Agenda 2030 merece uma leitura mais generosa, né? Ou seja, ela é usando os seus termos, eu acho que seria interessante radicalizar a perspectiva rizomática na leitura da agenda, e usando os termos que são mais caros a mim, é uma perspectiva extrateórica, ou seja, mais interessada mesmo, né? Veja, ela se põe como um programa, e como todo programa, ela está sujeita a circunstâncias, a injunções dos sujeitos que nela se engajam, a interações entre frentes, que, na verdade, cada ODS é uma frente, né, que são interdependentes e interferentes uns nos outros. Então, eu acho que quando você fala da leitura onde cabe a linguística, você perde um pouco essa perspectiva. É uma crítica fraterna, Jana, você sabe disso, né? É para a gente conversar, tá? Talvez, uma sugestão, as coisas fiquem mais fáceis se for adotada uma leitura efetivamente interdisciplinar e, sendo interessada, aplicada. Eu acho muito difícil a leitura disciplinar da agenda, porque ela por causa dessa característica que, pelo menos, eu entendo assim. Isso não é nada absoluto, imagina. É só uma leitura, né? E aí, esse problema, onde cabe a linguística? Ora, a linguística caberia em qualquer lugar, porque a linguística ela trata do acesso à cultura, à ciência, ao conhecimento, qualquer que ele seja. Ela não é interdisciplinar, ela é transdisciplinar. Ela está em qualquer disciplina, né? Então, eu me surpreendo também, como o Renato Janini se surpreendeu, mas nesse sentido, porque é mais ou menos óbvio isso. Talvez óbvio para quem esteja à distância, para quem está mais perto é mais complicado, né? E eu penso que a gente tem que pensar algumas condições, quando a gente fala da universidade, que poderiam fazer prosperar essa agenda, né? Bom, a primeira é o seguinte: ela faz muito sentido no mundo do multilateralismo. Então, uma coisa que é só para demarcar, nós temos que observar a eleição norte-americana agora em novembro. Se o Trump ganha, esta agenda terá muita dificuldade, aí não é por um problema inerente aos agentes nem à universidade, mas é por uma condição geopolítica que é absolutamente desfavorável. Agora, eu vejo que um papel da universidade, toda ela, e a nossa especialmente, é ser um campo de resistência ao avanço dessas tendências, que são, sobretudo, anti-igualitárias. E elas anulam praticamente todos os objetivos constantes da Agenda 2030. Né? Então, como é que a universidade pode se engajar nisso? Eu acho que a agenda é uma provocação nesse sentido, né? E aí eu insisto, não dá para pensar a partir das disciplinas. Certamente haverá lugar para todos. A aplicação não é algo que o mesmo cientista que estuda a teoria ou a pesquisa empírica vai fazer. A aplicação tem que ser, necessariamente, para que ela tenha vigor, interdisciplinar e de grupo. É um grupo de cientistas. Haverá uma divisão interna do trabalho, isso é óbvio, né? Isso é óbvio. Eu vejo
essa questão a partir da perspectiva da sociologia aplicada, que, aliás, eu passei o texto, a gente precisa debater ainda, hein? Você me deve essa. Né? Porque essa é uma grande dificuldade para os professores de ciências sociais. Eles falam, mas como eu vou fazer a aplicação? É óbvio que você não vai fazer sozinho. É óbvio que você vai ter que recorrer à interdisciplinaridade com o engenheiro, com o estatístico, com o químico, com o médico, com o que seja. A aplicação, em algumas áreas de conhecimento, ela pode ser feita diretamente a partir da área, em outras não. Mas ela sempre pode ser feita. Eu não imagino, você tomou o exemplo do linguista, né, que se faça uma política social qualquer que prescinda da contribuição do linguista. Só, sem querer te interromper, mas isso já acontece, e é por isso que a gente tem uma situação tão pavorosa na compreensão de algumas questões muito básicas da universidade. Mas eu tô adorando sua provocação, continue, por favor. E a outra provocação final, porque eu não quero tomar muito tempo, até liguei o timer aqui para não passar do razoável, é quanto à sua reserva ao termo desenvolvimento. Eu não sei se o termo se a terminologia é essa, ele é um termo que tem várias acepções. Claro, cada qual toma a sua. Eu prefiro lê-lo nessa linha rizomática e mannheimiana, né, na perspectiva do Celso Furtado. O desenvolvimento do Celso Furtado é algo muito diferente do crescimento. É muito maior que o crescimento. É muito maior que a economia. Que envolve a cultura, envolve os aspectos globais da vida humana. Claro que tem que haver alguma prosperidade. Sob a miséria, é muito difícil a civilização vicejar. Mas o problema não é a produtividade, o problema é a apropriação da produção como objetivo último. Então, eu penso que o desenvolvimento, eu pelo menos pretendo ler assim, tal como está posto na Agenda 2030, que eu conheço muito mal, eu fui apresentado a ela pelo Cláudio, no projeto Araraquara 2050. Né? Ele tem uma perspectiva mais generosa, ou pode ser lido numa perspectiva mais generosa. E aí volto à minha primeira provocação. Vamos ser rizomáticos e mannheimianos, extra-teóricos, que a vida fica mais fácil. Ângelo, saudades, meu velho amigo. Eu acho que, assim, talvez pelo modo de eu conduzir o raciocínio, a leitura, ou a apresentação, eu tenha parecido um pouco pessimista, ou muito pessimista, ou desencantado com certos aspectos, que para mim são aspectos importantes da Agenda 2030, em que eu não vejo a contribuição, não estou dizendo nem disciplinar, eu estou dizendo dos problemas que são caros a algumas áreas, né? E essas áreas, na verdade, aqui eu vou nomear como sendo as áreas que tratam de linguagens, né? É muito grave que as linguagens não sejam consideradas problemas importantes para ocupar um espaço maior nos módulos. Não precisaria ter um módulo para a linguagem necessariamente, mas a gente, quando entra no módulo de educação de qualidade, vê que tem lá um item para educação matemática. Ok, eu também acho que a gente tem que cuidar da educação matemática, mas é curioso, né? Significa que não tinha um filho de Deus, de um relator na comissão, que levantou a mão e falou, peraí, minha gente, tem o pessoal de artes, pessoal de letras, ou seja, você sabe que depende disso também, né? Não é só uma questão, tem os azares, né, de como isso está organizado. De todo modo, Ângelo, eu devo assim, reiterar o seguinte, eu acho que é uma proposta fundamental, é uma proposta a que eu fiz aderência pelo trabalho que essa gestão começou, é uma proposta que eu acho que faz muito bem de aparecer nesse manifesto que foi reeditado, etc., agora, pelo grupo, se filiando mais claramente aos ODS, e quem hoje, mesmo nesse cenário político
terrível no Brasil e no exterior, né? De algum modo, nos Estados Unidos, como você falou, é o que conta. Não aderir a esses princípios gerais, ou a algo que se assemelhe a isso, ou construir uma pauta que passe por esses princípios, não vai conseguir fazer ciência e tecnologia nos próximos anos, até porque não vai ter financiamento, a voz não vai ressoar, ou seja, não vai ter impacto, porque as ODS também conduzem a parâmetros novos de avaliação. Só que a gente vai ter que ir atrás desses parâmetros, tá? Eu acho que todo mundo aqui está ciente disso, de que a gente vai entrar com isso cada vez mais, mas depois a gente vai ter que ver como a gente vai controlar o desenvolvimento, o desempenho dessas grandes frentes que a gente está abrindo. E certamente a gente vai ter que medir o impacto na sociedade diretamente, por cursos, por... claro, publicações, mas a publicação não vai ser o valor máximo disso. Até porque o valor máximo disso é construir soluções para a gente ter uma vida menos precária, né? Então, claro, a gente publica, nesse caminho a gente publica sim, mas a questão seria da construção de soluções. Você sabe que eu não sou alguém disciplinar, hein? Só não me diga isso. Eu já disse aqui para um grupo que está na sala também, eu venho do jornalismo, depois um pouco de literatura, depois fiz minha carreira na linguística, né? E hoje sou linguista, semioticista, dublê de historiador da linguística. Eu compreendo que os ODS não podem receber uma leitura disciplinar. Por outro lado, eu acho que a gente tem que ser bem crítico em relação à textualização final dessas propostas e reconhecer que existe, sim, em algum nível, certos prejuízos no modo como essa proposta circula e é promovida, que dizem respeito à omissão, a ter se omitido em relação a problemas que são fundamentais. Aqui, Ângelo, eu não vou nem discutir que existem problemas que são mais fundamentais do que outros, que a vida, por exemplo, e a fome é o problema fundamental, a gente sabe que é. No entanto, veja um movimento que aconteceu, eu não sei o quanto que vocês se interessam por isso, um movimento que aconteceu por parte da própria ONU. Em 2017, se organizou em Liege um evento, a gente foi representado nesse evento, o Brasil, pela Sandra Goulart, que era então vice-reitora da UFMG, em que a ONU praticamente dá o braço a torcer, por meio aí do seu conselho relacionado à filosofia e ciências humanas, que é tradicional, né, um conselho que data de 49, e atua como hospedeira, né, como induzindo um evento que gera um documento que serve como complemento à Agenda 2030, de algum modo. E nesse documento, eles dizem que não tem como pensar um mundo sustentável, de desenvolvimento sustentável, sem arte e linguagem. Então, o que eu estou dizendo, na verdade, assim, é que tem vários aspectos dessa questão. Não é exatamente uma novidade. Tem setores muito bem intencionados da academia e da atividade intelectual que já se mobilizaram para fazer a crítica. Fazer a crítica, na verdade, é acusar certas ausências e colocar em valor também algumas presenças que talvez daquele modo não poderiam estar lá, mas que estão porque, como a gente sabe, é uma coisa grande. Uma coisa grande que tem que superar o multiculturalismo de algum modo, estabelecer pautas muito gerais, interesses nacionais, né? Então a gente sabe que o que está por detrás. Outro ponto que você mencionou é a questão da aplicação, e você falou uma coisa fundamental, que é a aplicação e a lógica colaborativa. De fato, a aplicação não é trabalho de um homem só. Eu diria que, assim, a pesquisa não é trabalho de um homem só. É a gente que se ilude e faz assim, mas não é. Não é, não. É trabalho de muitos homens, de muitas mulheres e homens, né? Falar homem, né? A gente fica... É trabalho de muitas colegas e colegas. O que acontece é que não adianta também a gente apresentar uma pauta positiva para as humanidades, apregoando a aplicação, sem construir as bases mesmo infraestruturais e as demandas que são as demandas da universidade para que essa aplicação colaborativa seja feita. Aplicar exige recurso, aplicar exige entendimento, aplicar exige
ou seja, uma mobilização do campo, que não é só aquela mobilização nossa, muitas vezes, que é do nosso gabinete, com a nossa biblioteca, com os nossos alunos. Então, assim, tem implicações, inclusive, no lastro econômico para se implementar políticas de pesquisa e de pós-graduação que se pautem por essa integração por aplicação. Né? A última coisa é em relação ao desenvolvimento. Não é um problema em relação ao desenvolvimento, não. Pelo contrário, você sabe que eu tenho interesse grande, né, por várias disciplinas das ciências humanas, das sociais aplicadas, né. Minha especialidade mesmo é linguística, ali modestamente de uma parte da linguística, mas que eu leio muito vocês, no sentido de me inteirar dos debates que são os debates das ciências sociais, da filosofia, e o que eu percebo é que, na verdade, se a gente for pensar o desenvolvimento como uma ação, como uma operação, né, como um conceito que ultrapassa o conceito de um mero desenvolvimento econômico, mas que pensa numa questão que está ligada à cultura, à vida, à experiência, e claro que nesse caminho, isso depende, como você disse, de prosperidade, isso depende de trocas, né, financeiras, intelectuais, de todos os tipos. É claro que é contra esse tipo de desenvolvimento, inclusive contra o desenvolvimento literal, né, de deixar as pessoas, de dar crédito, acesso a crédito para as pessoas para elas comprarem itens da linha branca e de carros, eu sou desenvolvimentista de carteirinha. Por outro lado, filosoficamente, semioticamente, discursivamente, há que se duvidar, sim, das contas que não fecham, em relação a uma concepção mecanicista de desenvolvimento como crescimento. Sendo que, para algumas áreas, em algumas atividades, a sustentabilidade só viria do decrescimento. Claro que a gente está falando de uma outra forma de responsabilização da sociedade e também de uma sociedade, de um estado de bem-estar social que possa investir nas pessoas enquanto decresce, né? Mas que não é o caso daquilo que a gente tem nessa barbárie. Espero ter te atendido aí nas suas questões, que são muito pertinentes, viu? Concordo com tudo, mas assim, você entendeu a matiz retórica. Obrigado aí, Ângelo, pelas questões. Professora Maria Antônia, então. Já muito obrigada pela sua fala, sempre muito claro, e você nos convida a refletir, e assim, um boom de informações e de ideias que nos fazem crer e acreditar que existem possibilidades, mas temos enormes desafios. Eu acho que você teve uma clareza enorme de nos trazer essas questões hoje. Te agradeço imensamente. E nesse boom e nessa clareza, eu faço algumas reflexões e te peço alguma ajuda também para nos ajudar a pensar a questão da própria Unesp e o futuro da mesma. Uma coisa que me preocupa bastante é na discussão que a gente tem feito sobre a própria organização do conhecimento e, consequentemente, vocês comentaram muito a ideia da disciplinaridade, da multi, da trans e da inter, né? Eu, particularmente, tenho uma preocupação muito grande com relação a essa temática, inclusive pelos conceitos aos quais a gente tem que estar vinculando as mesmas, né? E eu percebo que existe uma questão conceitual de como é que a gente vai encarar e entender isto. Mas, ao mesmo tempo, existe um problema gravíssimo que eu vejo que nós, enquanto docentes, temos que avançar imensamente, que são as práticas interdisciplinares, se a gente vai pensar numa perspectiva interdisciplinar. Quando a gente tenta fazer qualquer tipo de discussão para pensar a revisão e a redimensão de currículos, nós, professores, não conseguimos sair de caixinhas. Né? E fica extremamente difícil a gente ter uma discussão além daquilo que a gente faz, em termos, inclusive, de pesquisa. É uma tristeza de dizer isso, mas, infelizmente, é a pura verdade. Quando a gente vai discutir projeto pedagógico de curso, isso fica muito evidente. E aí, o que a gente começa a fazer? A gente começa a escapar para fazer projetos de pesquisa, projeto de extensão. E a gente institucionaliza aquilo que a gente estava discutindo, né? A dissociabilidade de forma institucional. Então, e aí surge, né, você traz a ideia do projeto Print, e é muito bonito você trazer a ODS, eu acredito, e luto muito por ela, porque, inclusive, a ODS, para mim, ela é a possibilidade da gente trazer a indissociabilidade. Só que a gente não consegue fazer isso. Então, a gente começa a fazer
os próprios projetos de pesquisa ou de extensão acabam tendo, a gente pode até ter o foco da ODS, né? O ODS pode ser a grande temática, então a gente problematiza e por meio desses projetos você cria os temas que podem ser os articuladores. E aí entra a possibilidade dessas áreas conversarem. Infelizmente, a gente acaba focando algumas vezes isso na extensão ou na pesquisa, mas a gente não discute em nenhum momento isso no ensino. E aí a gente reforça essa lógica. Então, como é que eu percebo isso? Eu percebo que a gente precisa ter uma mudança estrutural significativa na Unesp. E a gente vai ter que mexer com graduação, e vai ter que mexer com pós-graduação, e vai ter que mexer com uma série de questões que não apenas essas questões em termos de ideias vão se manter. Nessa direção, eu gostaria de saber a tua opinião de como é que você pensa essa questão. Porque até comentei com a Andréia, eu e a Andréia, que a gente está no grupo da graduação para discutir algumas questões, e a gente percebe que um dos grandes problemas para a gente fazer ressignificações de propostas de cursos, a gente vai ter muito mais de professor. E nem tanto de estudantes. Os estudantes clamam e pedem por mudanças paradigmáticas também no currículo. Mas não só, então, não é só uma mudança de uma prática pedagógica interdisciplinar, e vão ter que ter mudanças estruturais de gestão universitária que possibilitem mudanças nessa envergadura. Então, minha pergunta é essa, já. Como é que você consegue nos ajudar a pensar isso? Muito obrigada. Antônio, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, né? Espero que logo a gente possa se encontrar. Eu também, viu? Gostei muito. Nossa, muito, muito importante o que você falou, porque na base, Maria Antônia, a gente vai autonomizando, né, as dimensões de atuação da universidade, né, de formação da universidade, e como cada dimensão está subjugada por um sistema de leis, uma expectativa de mercado, etc., parece que a integração dessas dimensões fica só no texto da lei constitucional mesmo, né, do que seria a indissociabilidade ideal. O que acontece, finalmente, é que a gente adota lógicas externas à universidade para determinar os processos que são processos em que a universidade, pela pesquisa que ela faz em todas as áreas, ela teria que ser mais propositiva, porque a gente tem condições de fazer estudos que geram modelos de previsibilidade, ou seja, o que a gente quer, o que a gente espera, o que a gente acha possível dentro de determinadas áreas. Então, os cursos de graduação, eles são presa, por um lado, de uma certa tradição de especialidades, e por outro, de um discurso voltado para o mercado. Eu já participei de várias conversas no CEP, em outras comissões, em que se diz claramente, assim, mas como que esse curso tem essa evasão? Ou como que a gente consegue formar, por exemplo, 2 alunos na área de clássicas em Araraquara, dinheiro público, etc., né, do grego e do latim. Eu falo, colegas, alguém lê grego e latim aqui? Alguém, se a gente encontrar um pedaço de pedra, alguma coisa, textos antigos, numa biblioteca, um manuscrito, etc., um livro copiado no século XIII, alguém tem aqui condição de fazer isso para a gente? Então, a gente precisa formar essa pessoa em meia, 2, 3, e a gente não está formando mais porque não tem contratação, porque os colegas estão sobrecarregados, os alunos estão desestimulados. Aí dá a impressão que o grego e o latim não são prioridade, ou que eles não merecem investimento. No entanto, estar nessa situação existe graças ao esforço dos colegas, né? Porque se dependesse da própria lógica que vai pressionando os cursos, não existiria. E aí, isso pode ser estendido para uma reflexão sobre as licenciaturas. Muitas vezes se fala, olha, existem tantas licenciaturas em tantas unidades da Unesp, mas também não se olha para a tradição de cada uma, seja para os seus percursos mesmo, né, como cursos de licenciatura. Então dá a impressão que a gente vai ter um curso de cada aqui em Humanas, tá? E aí, não sei como a gente conciliaria isso, porque são os cursos que são, dos quais a gente pode prescindir. E não só em áreas voltadas para a docência, né? Outro dia eu estava numa discussão, tem meses já, numa discussão em que envolvia a arquivologia de Marília.
Mais uma vez eu tive que falar. Alguém tem ideia como é que trata um documento aqui, gente? Alguém sabe como que se conduz uma discussão de classificação, de sistema de classificação, de preservação física, de preservação digital de um documento? Não, ninguém sabe, né? Porque muitas vezes dá a impressão que só aquele saber que é realmente quantificado e que gera quantificação, né, que pode ser monetarizado diretamente, é importante. Então, assim, você tocou numa questão fundamental, e para a qual a gente só teria uma saída, não sei como dizer isso, mas assim, de uma extensão dessa atividade participativa que está acontecendo aqui e que está por detrás desse movimento, para dentro das unidades, encampada pelos diretores, não a partir de posicionamentos políticos da política universitária, mas como política científica de pesquisa, de modo que a gente pudesse ficar, sei lá, 1 ano nas unidades, ou mais, se for necessário, tá, gente? Discutindo como que a gente vai se reinventar como departamento, como grupo, como curso de graduação, como curso de pós, que temas a gente vai priorizar na transversalidade, e aí a gente sairia daí com um documento mínimo de como cada um fazer o seu. Porque talvez a gente não vá conseguir todo mundo fazer junto, mas, assim, no âmbito das comunidades, seria fundamental diretrizes da administração central de como proceder, e depois cada comunidade dizendo o que quer para si. Só que, claro, os colegas são conservadores, e como a gente é colega docente também, eu suponho que a gente seja em algum nível, mas, assim, os colegas são conservadores, eu acho uma pena, eles se sentem ameaçados na sua especialidade, no seu financiamento. Veja o que é uma reforma curricular. Todo mundo sabe aqui, sejamos honestos, que uma reforma causa problemas em relação à carga horária ministrada objetivamente na graduação, né? Agora, nessa época em que a gente entendeu que não vai dar mais para contratar, que a gente já está com déficit aí de 1.200, o último número que eu acompanhei, e que talvez nem precisasse ter os 1.200, mas se tivesse uns 600, 800 dos 1.200, a nossa vida já estava boa. O pessoal entendeu que, assim, agora a gente vai largar os cursos como se fosse uma caneca quente, entendeu? Não, eu não quero mais aula, tá? Então, antes, o pessoal enchia de aula e colocava aula e brigava e tal. E a gente vai vendo alguns processos, assim, que são realmente processos em que a gente vê que não tem. A instituição, por exemplo, essa administração tentou enviar uma parte desse recado para a comunidade no sentido de reformulação dos cursos, mas esse recado veio com a precariedade, que tá ligada à falta de dinheiro. Aí o pessoal falou, pera lá. Num outro momento, o pessoal reconheceu, né, teve a humildade de reconhecer que a gente não consegue sustentar uma visão de curso de graduação, de universidade tão disciplinarizada, porque a gente não tem condições físicas de dar conta disso. Né, meus alunos de letras são matriculados em 10, 11 disciplinas num semestre. E aí, assim, a gente começa a perceber. E aí, qual que é a saída? A saída não é a gente reconversar e repactuar as bases de um projeto interdisciplinar. A saída é a gente fechar turno, fechar vaga. Aí você vai para um outro extremo da coisa, né, Maria Antônia? Porque o que a gente quer, assim, nenhuma vaga menos, em que fique claro. Sempre em mais de um turno, e quando for, noturno, para as pessoas poderem fazer a formação, até que a gente tenha condições de ampliar a permanência estudantil para manter os alunos como deveria ser no tempo integral. Mas a questão é enviesada, sabe? Ninguém está disposto a renunciar a nada. Eu vejo que, assim, a saída seria, a partir de diretrizes centrais, de como se proceder em dissociabilidade, a gente fazer a nossa constituinte, estatuinte dos princípios de cada unidade, e talvez não de cada unidade, mas de cada campus. Como eu gostaria de trabalhar mais, de trabalhar com os colegas da farmácia e com a odonto, dentro da área de letras, pensando problemas ligados à divulgação científica, por exemplo. Mas tem, então, assim, a gente consegue fazer isso no café, no almoço, quando tem um amigo, encontra,
Aí ele fala, olha, eu estava outro dia, assisti uma palestra interessante sobre educação científica, ou eu descobri que vocês estudam aí na Letras, a imagem científica, as representações gráficas. Foi de fato, a gente estudou. Eu organizei uma jornada com uma professora belga sobre isso, mas ninguém veio, ninguém ficou sabendo. Então, assim, talvez fora da unidade, a gente pensar numa problemática talvez de extensão mais regional, tipo local, regional, para fazer convergir algumas forças, né? Não sei se... Uma bela questão, uma questão programa, né, Maria Antônia? Uma questão... Sim, eu estou pirando a cabeça, acho que tudo com vocês, mas muito obrigada, Jean. Muito obrigada mesmo, foi excelente sua fala, contribuiu bastante. Obrigada. Temos uma questão do professor Luiz Carlos. Sim, sim. Boa tarde a todos, todas. Ao Jean, que não conhecia, obrigado aí pela sua palestra, né? Eu acho que é um tema bastante interessante. Eu sou aqui docente do Instituto de Biociências de Rio Claro, no Departamento de Educação, minha área é de filosofia, e tenho trabalhado na pós-graduação também dentro da linha de pesquisa de educação ambiental. Quer dizer, acho que você trouxe aí alguns elementos bastante interessantes, e principalmente dessas possibilidades, né, da área de humanas, dentro desses objetivos aí de desenvolvimento sustentável. Acho que é um debate interessante, e da forma como esses objetivos, inclusive, acabaram estando presentes, né, de certa maneira, através de propostas da pró-reitoria de pós-graduação, né, tentando aí agrupar os vários programas. É claro que, da mesma forma como, vamos dizer assim, esses objetivos, né, são propostos a partir de uma organização maior, como a ONU, né, e todas as contradições internas e daquilo que possibilita também a escrita de todos esses objetivos, né, esses objetivos que já induz determinadas contradições que muitas vezes, né, acho que aí depende muito da nossa elaboração e da nossa compreensão deles, né? Acho que principalmente que me preocupa bastante, que já foi de certa maneira colocado pelo Hector, né, mas eu diria que tem a ver principalmente já com uma questão de fundamentos, né, com o próprio entendimento do desenvolvimento sustentável, que é um termo que tradicionalmente também tem passado por discussões e levantamento de elementos contraditórios, né, em relação à sua concepção, né. Acho que você trouxe aí um entendimento, né, ou pelo menos explicitou alguma coisa nesse sentido, que é o desenvolvimento, né, mas acho que isso é importante, o que é o desenvolvimento, e tem essa preocupação com a questão do conceito, dos fundamentos, mas também uma preocupação de ordem política, né, que acho que explicita um pouco também as contradições desse entendimento, né, que seria no sentido de perguntar também a respeito desse desenvolvimento para quem, né, evidentemente. E acho que a própria característica que nós estamos vivendo no momento atual dessa pandemia, né, já dá um elemento que nos incita a pensar a respeito desse desenvolvimento no qual estamos inseridos. Enfim, são algumas possibilidades da gente poder pensar um pouco sobre a própria presença da ciência, das humanidades, né, dentro desses chamados objetivos aí do desenvolvimento sustentável. Acho que, de fato, fica claro que as humanidades têm espaço, né, junto a essa reflexão, a essa discussão desses objetivos, né, inclusive não só vamos dizer assim, de um questionamento, dos seus questionamentos, das reflexões possíveis, né, de perguntar a respeito de que desenvolvimento é esse, ou de que, para quem esse desenvolvimento, né,
mas ao mesmo tempo e contraditoriamente pode ser, né, uma forma que nos permite ainda continuar fazendo, desenvolvendo pesquisas. Por que eu digo isso? Porque, na verdade, acaba sendo também uma possibilidade, e acho que você fez uma referência disso no âmbito da Unesp, quando fez referência à participação da Unesp no CapSprint, né? Uma possibilidade de financiamento, inclusive, de pesquisas, né? Isso pode ser algo interessante. Embora contraditoriamente, né? Ou seja, é uma discussão de uma compreensão dos objetivos, de uma compreensão dos fundamentos, uma compreensão e uma discussão mais propriamente também de ordem política, que isso é próprio das humanidades. E eu acho que aí faz sentido a gente estar pensando e se inserindo dentro dessa discussão. Mas uma preocupação que eu também tenho em termos assim do próprio processo dessa discussão no interior da Unesp, né? Nós tivemos aí a presença dessa perspectiva, ou dessa proposta por um pró-reitor, depois ele deixou, né, a pró-reitoria de pós-graduação. A continuidade disso, né, tem sido, não sei se você tem acompanhado isso, e talvez pudesse trazer elementos nesse sentido, né, a continuidade dessa discussão ainda tem espaço, né, e as perspectivas dessa discussão, como é que você vê isso também? Focando principalmente essas questões, do meu ponto de vista, a gente precisaria de explicitar, né, no sentido de que pode ser algo interessante, inclusive de ordem financeira, vamos dizer assim, que nos permite continuar pensando, embora contraditoriamente tenhamos, enquanto, vamos dizer assim, pesquisadores das humanidades, né, dificuldades nesse processo, mas em termos de perspectivas e de continuidade, de fazer avançar um pouco mais esse espaço, explicitando inclusive as possibilidades de uma reflexão crítica e contraditória desses elementos. Como é que você vê isso em termos de perspectivas da pós-graduação a partir do CapSprint, inclusive? Sim, excelente reflexão, Luiz Carlos, muito prazer. Tenho colegas, tenho amigos em Rio Claro, a gente não se conhece, infelizmente. Bom, eu vou partir dessa questão do desenvolvimento para quem sustentável, para quem também, né, de certo modo, porque eu acho que, assim, se humanidades, de modo geral, pode fazer totalmente a diferença na qualificação desse debate, é justamente por esse procedimento de colocar entre parênteses, de colocar em suspenso, de colocar sob avaliação os diferentes discursos que a gente tem hoje sobre desenvolvimento e sustentabilidade, né? Eu, como assim, a partir mesmo das necessidades do CapSprint, eu tinha começado a contar essa história no começo, mas depois, como eu sempre faço nos momentos em que eu estou improvisando, eu falo que vou contar a história e não contei. Eu tomei contato com a Agenda 2030 em 2017, só que depois comecei a trabalhar efetivamente, representando a minha área, em 2018, né? E aí foi que eu comecei a ler mais a esse respeito. E aí fui entendendo que a gente estava num terreno que não era nada consensual, nem entre ambientalistas, nem entre pessoal da educação, para economistas, você tinha os geógrafos, você tinha concepções das mais diversas, né? Aí eu pego, por exemplo, sei lá, pegar um militante humanista, né, tipo o Leonardo Boff, quando ele fala de sustentabilidade, né, atende uma defesa mais geral, de princípios humanos, tudo interligado, do pequeno produtor, das culturas, dos saberes que são transmitidos, tal. Aí quando você pega, sei lá, um Zé Eli Veiga, né, da Veiga, aí você tem, assim, claro, uma concepção que não é que se afasta radicalmente disso, mas é que já vai olhar, com o olhar de um ambientalista, o processo de um ponto de vista científico mais geral. E vai estabelecer uma pauta, que é uma pauta que tem que ser conjugada com uma pauta econômica também, de algum modo, mas não é isso que determina, não é exatamente a pauta econômica que vai determinar, mas ele vai tentar encontrar saídas para isso, né? E assim vai, assim, na literatura, né? Você conhece bem mais a área do que eu, né?
Em Barbieri também vai ter uma perspectiva com a questão das relações internacionais, de como que os Estados-nação se posicionam nesse campo, das alianças necessárias para ter um desenvolvimento sustentável. Então, assim, são termos muito polissêmicos, e que a gente tem que discutir a fundo, sim, e elaborar uma retórica institucional para dar conta deles. Eu acho que é mais essa questão, né? Eu acho que todos nós aqui concordamos que a Agenda 2030 ela é um belo projeto unificador, ela tem esse potencial, só que está ali, é a agenda da ONU, né? Agora, como transformar essa agenda da ONU na agenda da Unesp? Eu acho que o João Lima foi realmente genial quando capitaneou isso dentro da própria EG, com a sensibilidade que ele tem, né, de um geógrafo que conhece a geografia dos seus dois lados, né, e que tem uma cultura de humanidades que é uma cultura importante, e que a gente sabia, sabe, hoje eu sei que a gente sabia, porque então eu não sabia que eu sabia, do seguinte: quando esse processo começou, a comunidade, claro que resistiu, porque é difícil, está todo mundo muito cansado, todo mundo trabalha muito, não tem aumento de salários, está numa situação ruim para ficar implementando qualquer coisa, né? Que seja, sei lá, mudar o cardápio de um RU, no lugar que tem RU. Então, o que acontece é que quando você chega com uma lógica dessa, as pessoas se sentem ameaçadas, elas se retraíram um pouco, depois elas foram percebendo que, não, vai ter dinheiro para viajar, e viajar para fazer pesquisa, né? Ou seja, eu vou ter dinheiro para fazer as minhas pesquisas. Só que elas entendem, na verdade, como uma maquiagem, como uma roupagem nova. Na verdade, para fazer as velhas coisas, ou seja, mais uma forma de conseguir dinheiro. E não pode ser isso, porque se for isso, no final das contas, a gente não vai extrair todo o potencial que está por detrás dessa Agenda 2030, e a Unesp não vai se beneficiar como ela poderia se beneficiar. Porque se a gente receber mais dinheiro para fazer as velhas coisas, é desigual, né? O que aconteceu? O edital 02/2019, que foi... Vou ter que tirar. Não dá. Eu recebo eles, mas eles atrapalham. O edital 02/2019, do ano passado, foi o edital de redes, que foi mais uma sacada também da própria EG, que foi falar, olha, vou pegar os itens financiáveis e vou colocar dentro de redes, aí vocês vão ter que se organizar em redes. Aí todo mundo saiu em polvorosa para organizar as tais redes. O que aconteceu? Esse primeiro edital aprovou 115 redes. No edital desse ano, o Comitê Gestor do Print subiu o sarrafo de um modo que eu acho que, assim, que afetou a comunidade, mas poderia ter subido até mais, finalmente. Eu fui um dos que eu falei, olha, não sobe tanto, tal, mas depois eu vejo que se o recado é trabalhar em conjunto, teria que ter políticas científicas que induzissem mais essa ação colaborativa. Porque quando você faz uma rede com 5 professores de 2 programas diferentes, já é legal, já é colaborativo. Por outro lado, se você fala assim, ó, tem que ter 10, 15 professores, aí as pessoas vão dar um jeito de trabalhar em conjunto. Só que aí a gente teria que fazer isso com tempo, num grande debate, fazer um diagnóstico, é o que o Everaldo Melazzo tem pedido há anos, um diagnóstico das tais fortalezas da Unesp. Onde estão as nossas especialidades? Não é só naquilo que está lá nos gráficos da Web of Science, ou ainda do Scival da Scopus. Não é isso. Na verdade, o que a gente quer não é a bibliometria, as medidas bibliométricas. O que a gente quer é quais são os projetos relevantes e complexos e bem-sucedidos que os pesquisadores da Unesp têm feito ao longo das décadas. E sem isso, para formular uma real política, a gente não consegue avançar muito. Eu tento ser sempre otimista, não sei se parece, né, porque depois que o Ângelo falou, eu falei, acho que eu sou um otimista que é sempre lido como um pessimista. Mas eu tento ser otimista no seguinte sentido: hoje, dentro dos diferentes projetos que nossos colegas coordenadores, né, coordenam, então eu coordeno um que envolve letras, artes, design, etc., o Pedro coordena da educação, o Marcos, ele coordena educação também, que envolve educação matemática, tem pessoal da computação, o Everaldo está com o pessoal mais da geografia, já a Marta com o pessoal de ciências da informação. A gente começa a ver o seguinte movimento: os colegas estão se conhecendo, estão se conversando. Algumas fusões de redes aconteceram, e nós participamos desse processo de indução. Olha, pessoal, a gente é mais forte juntos. Se vocês têm uma rede limítrofe, por exemplo, com 5 professores, que está no limite ali de existir, pode existir.
Mas saibam que se ela concorrer com uma de 10, a gente não pode garantir como é que isso vai ficar. Porque chega uma hora que a comparação não fica só exatamente dentro das áreas. E isso é ruim, mas isso também é saudável, porque as áreas precisariam se comunicar. Isso é ruim porque, finalmente, acaba sendo só ruim, porque a gente é pressionado pelo critério das demais áreas, pelos critérios que são formulados em outras áreas. Mas é interessante essa visão global, né? Eu vejo que o sistema de avaliação entre pares, isso foi o Merton que demonstrou há décadas, ele é uma aquisição importante para o desenvolvimento da ciência, mas, ao mesmo tempo, ele é um entrave para que a gente tenha uma perspectiva mais interdisciplinar e mais pluridisciplinar, pelo menos, né? Eu sou otimista, Luiz Carlos, quando eu penso assim, primeiro ano do print foi um ano que todo mundo ficou assustado, o pessoal foi entendendo, propôs rede, uma parte da comunidade não conseguiu propor, porque teve pouco tempo para formular, porque era um grande projeto. Esse ano, a gente discutiu, o comitê gestor foi aberto, na primeira proposta era de não aceitar mais redes. A gente falou, não pode fazer isso, porque, assim, tem programas que não estão contemplados, os seus docentes não estão contemplados em redes. E são programas que estão no projeto do print. Se vocês fizerem isso, a gente vai ter que prestar contas no final e vai explicar o quê? Que, na verdade, a gente fez um edital para todo mundo, depois fez um outro edital que só beneficiava o primeiro grupo, e não deu a possibilidade dos demais grupos se integrarem. Porque, veja, gente, uma coisa tem que ficar, acho que, bem clara, eu acho que em termos de política institucional de pesquisa e pós-graduação. Uma coisa são os critérios das agências reguladoras e de financiamento. Outra coisa é o que a Unesp quer para a Unesp, são os critérios que a Unesp faz para proteger e valorizar a própria Unesp. Então, a gente tem que trabalhar nessa perspectiva, né? Porque se a gente trouxer a mesma tensão que existe de competitividade externa à universidade para dentro da universidade, as relações ficam inviáveis. O que eu posso dizer para concluir é que, assim, sou otimista em relação aos frutos desse processo. Esse ano isso já tem mais conversa, as pessoas tiveram mais prazo por conta da Covid, né, uma tragédia, mas não deu mais tempo para respirar. Por outro lado, a gente não sabe se vai conseguir viajar. E aí a mobilidade que era para ser feita, a mobilidade mesmo, física dos pesquisadores, muitos projetos estão fazendo por meeting, estão fazendo pelo Zoom. Então, a gente fica se perguntando se também não vão recolher o nosso orçamento em algum momento e dizerem, vocês sabem internacionalizar a distância, então internacionalizem aí. Mas eu vejo, assim, todos os atores do processo estão muito envolvidos hoje e muito mais conscientes. E o gargalo é um pouco esse que você levantou no final da sua fala. É a interação entre as pesquisas individuais e as grandes frentes de pesquisa aplicada, de transformação social, que estão nos ODS. Acho que tem que ter uma maior... O desafio é fazer essa articulação. Não sei se respondi a sua questão. Ok, muito obrigado. Então, agradecemos muito ao professor Jean Cristos Portela pela provocação também, o seu texto foi bastante provocativo, num momento bastante difícil da nossa história aí das ciências humanas. Há um ataque, né, declarado às ciências humanas, né? Eu acho que o seu texto provoca também uma reflexão sobre essa relação, né, das ciências humanas, do papel das ciências humanas, né, no momento de um discurso utilitarista excessivo, né, que desconsidera trabalhos que têm, né, numa pesquisa básica, pesquisa teórica, a sua relevância, a sua contribuição social, né. Então, agradeço muito e convido todos os colegas para uma continuidade do Fórum Permanente de Reflexão sobre a Unesp. Para amanhã, nós temos a professora Maria Arminda, que é diretora lá da Faculdade de Filosofia e Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, e a Prislaine, que é psicóloga e mestre em psicologia, né, um dos grupos que trabalha com gênero, organizou esse evento, né, o professor André em especial, e a Suzelei, institucionalização e atuação no escritório USP Mulheres. Isso ficou para amanhã, né, está um pouquíssimo para avisá-los, mas fica o aviso. E para a semana que vem, nós vamos mudar, em função de que o ex-ministro não poderia na terça-feira, o fórum mudou para quarta, então dia 24/6, quarta-feira, 3h30, nós teremos o ex-ministro Celso Amorim, né,
que, a meu ver, foi um dos melhores ministros de Relações Exteriores, além de ter sido ministro da Defesa, né, e foi ministro de Relações Exteriores, e vai falar sobre internacionalização, né, sobretudo naquela discussão que temos proposto aqui, de um fortalecimento da internacionalização na relação Sul-Sul. Então, todos estão convidados aí, tem o endereço, depois divulgaremos também os dois eventos. Muito obrigado, professor Jean, muito obrigado a todos que participaram do debate, da discussão, sobretudo, pensamos aí na Unesp, né, na universidade, e esse espaço de reflexão, né, deve continuar pensando as variáveis todas, né, e provocando aí, né, não só a reflexão sobre as ciências humanas, né, mas sobre outras ciências também, sobre as epistemologias próprias dessas ciências, e a importância que cada uma tem no seu contexto. Então, muito obrigado, professor Jean, muito obrigado a todos. Marcelo, eu que agradeço, boa tarde a todos. Colegas, obrigado pela paciência, por me ouvirem tanto, eu acabei usando bem mais do que me fora dado inicialmente. Eu acho que é efeito da quarentena, a gente fica, aí abre o microfone, você sai falando, e aí num outro momento eu vou reestruturar esse texto, porque tem vários assuntos que eu acabei colocando dentro dele. É difícil fazer um texto assim, para ser lido mesmo, né? Com tantas frentes, mas eu vou tentar dar uma amarrada, né, e uma sintetizada em algumas questões, um acréscimo em outros, e compartilho com vocês de algum modo. Sempre um prazer conversar com vocês. Muito obrigado, Marcelo, Hector, Enes, Cláudio, os colegas, Maria Antônia, eu vou falar todo mundo, né? Vejo que tem amigo. Muito obrigada, querido, foi excelente. Vejo que tem amigo. Obrigado, Jean. Um abraço, obrigado, Jean. Um abraço.